Olá, amigos e amigas online, de volta, né? Dando prosseguimento ao nosso curso. Já vimos vários pontos, sempre explorando a teoria e depois a resolução de questões, já que o treinamento daquilo que nós aprendemos através das questões selecionadas vai o quê? Vai lhe deixar preparado para a sua prova. E eu acho que você deve estar gostando disso, né? Teoria, depois resolução de questões, e assim eu vou até o final do último ponto do nosso programa, ok? E agora, o que vamos ver? Observem na tela. Polícia Federal ainda, contabilidade geral, e agora o assunto do ponto 17. Plano de contas, é isso que vamos estudar. Plano de contas. Mas antes de passar efetivamente para a teoria desse tema, vamos relembrar um conceito que já vimos em aulas anteriores, referente à escrituração. A escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade. Consiste em registrar nos livros próprios os acontecimentos que provocam modificações no patrimônio da empresa. Então, gente, como eu já expliquei, o fato acontece tendo como base documentos, né? Para que a contabilidade possa efetuar o devido registro em livros contábeis. Ao efetuar esse registro, ela estará escriturando. E a sequência, que também será a sequência do nosso curso, teremos o balancete de verificação e as demonstrações contábeis. Ora, então imaginem uma empresa registrando dia a dia aqueles acontecimentos, os fatos contábeis que vão alterar o patrimônio. Essa empresa, ela terá que ter um guia, ela terá que ter um conjunto de contas que represente cada um dos acontecimentos, ordenado, codificado, que obedeça aquilo que os usuários internos estão pretendendo, o que a legislação exige e também o que exigem os órgãos reguladores específicos. A partir desse entendimento é que você vai começar a ter a noção de plano de contas. Começo com o conceito de plano de contas. O plano de contas é um conjunto de contas. Opa, já temos uma questão aí. Exatamente. O que é o plano de contas? É um conjunto de contas. Que mais? Ordenado segundo as diretrizes legais. Mais uma questão, eu falo isso, gente, porque realmente acontece. Ordenado segundo as diretrizes legais, segundo a legislação específica da empresa, segundo os órgãos reguladores. Então, temos que ter uma legislação por trás para que o plano de contas possa ser elaborado. E aí? Que orientam os registros contábeis. É para isso que ele serve, para orientar os registros, os fatos contábeis que acontecem dia a dia. Então, que orientam os registros contábeis, que orientam, palavra-chave do plano de contas. Então, tudo que eu estou marcando aí, que você está percebendo, é a essência do conceito. É o que você vai procurar na hora de resolver as questões e vamos ver isso, hein? Eu separei algumas, bem interessantes, para que a gente possa trabalhar o assunto plano de contas. Então, que orientam os registros contábeis. É um instrumento de trabalho que permite identificar todas as contas que poderão ser utilizadas pela empresa. Bem, diante disso, entendam também, a partir desse conceito, que não temos um plano de contas único para todas as empresas. Olha só, temos empresas que atuam na área hospitalar, na área de seguros, os bancos, o comércio. Então, cada empresa tem a sua própria particularidade. Então, jamais validem uma questão, caso a banca venha afirmar que há um plano de contas único para todas as empresas. Não podemos confundir com outra contabilidade, que é a contabilidade pública. Lá sim, que eu também ensino, lá temos um plano de contas único.
mas na contabilidade geral, quando estudamos esse assunto, não existe um plano de contas unificado para todas as empresas. E eu quero chamar a sua atenção e deixar no material para que você possa estudar. Atenção! Não existe um modelo único de plano de contas. Seu formato deve ser adaptado às necessidades particulares da empresa, que deve escolher um nível de detalhamento que ajude a ter um melhor controle de suas finanças. Então, gente, mais uma vez, não existe um modelo único de plano de contas. Seu formato deve ser adaptado às necessidades particulares da empresa, que deve escolher um nível de detalhamento que ajude a ter um melhor controle de suas finanças. Então, como a figurinha está mostrando, eu tenho hospitais, bancos, indústrias, comércios, enfim. E cada um tem o seu próprio objeto de negócio. E esse objeto é que vai direcionar a formatação do plano de contas devidamente, logicamente, não é? Obedecendo à legislação pertinente. Bem, e agora vamos a outro item deste ponto que também está aparecendo muito em provas de concurso. Então se perguntem, qual ou quais os objetivos para se montar e se utilizar um plano de contas? Tenho que atender à legislação? Tem sim. Tenho que atender aos órgãos reguladores? Tenho sim. E também aos usuários internos. Eles querem padronizar os acontecimentos para que depois possam ter documentos que ajudem a tomada de decisão. Porque imagina, gente, se eu tivesse uma conta agora, em 2020, para registrar pagamento a fornecedores, ou simplesmente o reconhecimento de uma obrigação, ok? No ano seguinte, eu teria o mesmo fato com uma conta diferente. Como ficará a comparabilidade entre exercícios distintos? Impossível, né? Então, essa padronização se faz necessária para atender aos usuários internos, à legislação, aos princípios da contabilidade, aos órgãos de controle. E é exatamente assim que você vai responder quando a banca cobrar, e vem cobrando, objetivos do plano de contas. Quando de sua elaboração, o plano de contas deve contemplar os seguintes 3 objetivos. Letra A, atender às necessidades dos usuários internos, administradores das informações contábeis da empresa. Letra B, atender aos princípios de contabilidade e à legislação a qual a entidade deve obedecer. Letra C, ser compatível com as normas expedidas por órgãos reguladores específicos, caso aplicável. Então, já sabemos aí o que é um plano de contas, o seu conceito, passei para vocês, e os seus 3 grandes objetivos. Mas, e a composição? Você pega um plano de contas e quer saber do que ele é composto. O que integra um plano de contas? O que temos no plano de contas? Então, fica fácil quando começamos a imaginar que um plano de contas ele tem que ter contas, né? Um conjunto de contas, um elenco de contas. Então, isso é básico. Se eu tenho contas, nesse meu plano de contas, ele vai ter que me mostrar para que ela serve, como ela funciona. Tudo isso, gente, é parte integrante, não parte complementar, como já peguei algumas questões. Será parte integrante de um plano de contas. E você vai responder, preste atenção, exatamente assim quando a banca cobrar a composição de um plano de contas. Vamos ver. Composição. Um plano de contas é composto por um elenco de contas e por um manual de contas. Vamos decorar? Um elenco de contas e por um manual de contas. Então, a figurinha, e eu adoro trabalhar com figurinha, ela está nos mostrando que tanto o elenco de contas quanto o manual de contas é parte integrante do plano de contas. Jamais validem uma questão, jamais validem uma alternativa, caso a banca venha afirmar que tanto o manual quanto o elenco de contas são documentos complementares, são anexos que estão fora do plano de contas.
Errado, gente. É parte integrante do plano de contas. Então, logicamente, que eu vou trabalhar cada um desses elementos, tanto o elenco de contas quanto o manual de contas. Dando prosseguimento, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos. Nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade e de suas variações em um determinado período. Destaco aqui, gente, conjunto de títulos. O plano de contas é feito de forma coordenada, sistematizada, isso previamente definidos pelos usuários internos e de acordo com a legislação pertinente. E ele é uniforme. Essa definição prévia não quer dizer que eu possa, ao longo da execução das ações da empresa, ir acrescentando novas contas. O plano de conta ele é flexível, ele admite essa inclusão de novas contas contábeis. Então, mais uma vez, quando a questão cobrar composição do plano de contas, você não pode esquecer. Parte integrante do plano de contas, o que é? O elenco de contas e o manual de contas. Mas, Wilson, o que representa aí, o que significa um elenco de contas, um manual de contas? Eu vou sintetizar para depois apresentar a parte textual, ok? Mas primeiro a lógica, para que você possa entender. Quando falamos em elenco de contas, temos que ter em mente que dentro do plano de contas temos um conjunto ordenado de contas contábeis, contas do ativo, contas do passivo, contas de receita, contas de despesa. Então, o elenco de contas, o nome até sugere isso, é um conjunto ordenado de contas contábeis. Agora, para que serve o plano de contas? Para que serve, cada uma dessas contas? Qual o seu funcionamento? Eu debito? Eu credito? Qual a relação que existe entre essas diversas contas? Aí vamos para o outro ponto, que é o manual de contas, que vai apresentar a função e o funcionamento de cada uma das contas. Sintetizado, gente, essa parte integrante do plano de contas, vamos agora ver aquilo que a banca realmente coloca, um texto mais técnico, mais legal, para que você possa levar para a sua prova. Começando com elenco de contas. Consiste na relação de contas, que serão utilizadas para registro dos fatos administrativos decorrentes da gestão do patrimônio da empresa, bem como dos atos administrativos considerados relevantes, aqueles cujo efeito possam acarretar modificações futuras no patrimônio da empresa. O elenco de contas envolve a intitulação, que é o nome, e o código de cada conta. Também merece um destaque. O elenco de contas envolve o quê? A intitulação. Qual o título da conta? Fornecedores, conta caixa, banco. Além disso, o código de cada conta. É um código numérico mesmo, que vai representar aquela conta que estamos utilizando e estamos trabalhando. Então, outra forma de conceituar o elenco de contas, que também está aparecendo em provas, é essa aqui. Trata-se de uma lista de contas utilizadas pela entidade de forma ordenada e codificada. O elenco de contas é elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo com as necessidades de cada organização. Bem, gente, deve ficar bem claro no seu pensamento, aí no seu entendimento, que o plano de contas, ele é composto pelo elenco de contas e pelo manual de contas, não o contrário, não é? O plano de contas é tudo. Dentro dele você vai encontrar o elenco de contas e o manual de contas. Então, o elenco de contas é essa relação ordenada das contas. Mas o que temos que ter em cada elenco de contas? Qual a composição básica, a estrutura básica do elenco de contas? Aprendam agora.
Estrutura básica do elenco de contas. Primeiro, todas as contas receberão uma numeração, que é o código, né? Será o seu endereço no plano de contas. Eu adoro isso, é o endereço no plano de contas. Porque ao ler esse código, você saberá se é uma conta do ativo, se é uma conta do passivo, se é uma conta de receita, se é uma conta de despesa. Segundo, a numeração deve ser separada por níveis ou grau de contas. Existem contas superiores e contas que irão detalhar essa superior. Não quero ainda utilizar o termo técnico, sintética, analítica, eu chegarei lá. Terceiro, a quantidade, níveis, dependerá da necessidade da empresa. Geralmente será de 4 ou 5 níveis, sendo possível ter mais níveis. Mas não ficou ainda claro como eu quero que você entenda. Portanto, entenda melhor. Cada conjunto recebe um código. Estão vendo aí, não é? Cada conjunto recebe um código. Os grandes grupos recebem apenas um número. São de primeiro nível. Os subconjuntos são numerados de forma a identificar que pertencem ao grupo maior. Portanto, já são de nível menor, podendo ser de segundo, terceiro, quarto, quinto ou mais níveis, se essa for a necessidade da empresa. Para melhorar ainda mais em relação ao elenco de contas, que consiste em uma relação com o código de cada conta e o respectivo título. Vejam aí, temos os grandes grupos, ativo, passivo, receitas, despesas e custos. Então, o primeiro nível, detalhando cada um desses grupos, teremos o segundo nível. É uma conta do ativo circulante, 1.1. Ativo não circulante, 1.2. Detalhando mais ainda, vamos para o terceiro nível. Então, temos 1.1.1. Ativo, circulante, disponibilidades. 1.1.2. Ativo, circulante, contas a receber. Então, quando você se depara com um plano de contas, terá essa relação ordenada de contas, que é o elenco de contas. Estão vendo aí? Contas do ativo, do passivo, do resultado do exercício, receita, despesa e custos. Cada um com seu próprio código, com seu próprio título. Então, acabamos de ver o elenco de contas. Mas, além do elenco de contas, e eu já mostrei isso para vocês, é parte integrante do plano de contas o quê? O manual de contas. O que é esse manual? O manual de contas fornecerá ao contabilista informações detalhadas de cada conta, orientando na padronização dos registros de todos os eventos responsáveis pela gestão do patrimônio da empresa. O manual de contas irá descrever a função e o funcionamento das contas, para não confundir, gente. O elenco de contas é o conjunto de contas. Já o manual de contas vai descrever para que serve aquela conta, é a função, e qual o seu funcionamento, quando eu vou debitar, quando eu vou creditar, quando haverá uma inter-relação entre as contas que compõem o elenco de contas. Vou utilizar essa com aquela, eu posso, não posso, enfim. Ok? Então, o manual de contas vai descrever a função e o funcionamento das contas. Começando a explicação mais detalhada da função das contas. As contas têm, por função, possibilitar que a contabilidade registre e controle as operações que modifiquem ou possam modificar a situação patrimonial da empresa. Então, você pega aí uma conta chamada conta caixa e se pergunta, para que serve a conta caixa? Para que serve a conta fornecedores? Essa resposta você vai retirar do manual de contas, quando lê a função daquela conta específica. Exatamente assim. Digamos, no exemplo primeiro, conta caixa. Estão vendo aí? Olha o título, 1.1.1.1. Função,
controlar as disponibilidades imediatas da empresa mantidas em cofre. É o dinheiro que a empresa tem lá no seu patrimônio e tem lá na sua instalação no cofre. É o dinheiro mesmo. Outra contra, outro exemplo, fornecedores. Olha o título, olha o código, 2.1.1.4. Função, registrar e controlar as obrigações com os fornecedores decorrentes das aquisições de bens e serviços. Quando a empresa compra a prazo, aquilo que ela vai revender, ela tem que registrar nessa conta chamada de fornecedores, ok? Então, temos o quê? A função das contas. Mas, além da função das contas, o manual de contas deverá descrever o funcionamento de cada uma delas. Na conta caixa, eu vou debitar? Quando? Eu vou creditar? Quando? Qual a relação dessa conta caixa com outras contas? Na conta fornecedores, da mesma forma, vou debitar, vou creditar para aumentar, para diminuir, enfim. Então, temos aí o funcionamento das contas, que eu descrevo assim para vocês. Funcionamento das contas. O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras. Vamos marcar, gente, enfatizar. O funcionamento da conta é um relacionamento de uma conta com outras, evidenciando como se comporta diante de seu objetivo. Demonstra como se debita a conta, como se credita, qual é a natureza do saldo, quais as outras contas que normalmente estabelecem contato com ela. Então, nesse funcionamento, saberemos quando ela será debitada, quando ela será creditada e o relacionamento desta conta com outras. No mesmo exemplo que eu estava construindo com vocês, quando da explicação da função, em relação à conta caixa. Funcionamento. Debita-se sempre que ocorrer entrada ou recebimento de dinheiro. Então, se você pega um lançamento a débito, vou debitar nesta conta, significa que o dinheiro está entrando. Quem diz isso? É o manual de contas, qualquer que seja a origem. Credita-se sempre que ocorrer a saída de numerário, qualquer que seja a finalidade. Então, eu sei, pela leitura do funcionamento, que a conta caixa ela será aumentada quando eu debitar, diminuída quando eu creditar. E o saldo deve apresentar sempre saldo devedor, pois representa o valor em numerário existente na empresa. Wilson, sempre saldo devedor? Como assim? Ora, gente, se eu vou debitar a entrada e creditar a saída, eu não vou tirar mais do que entrou, não é lógico isso? Então, a conta caixa sempre terá saldo devedor. O outro exemplo, referente à conta fornecedores. Funcionamento. Debita-se pelas amortizações e liquidação das obrigações. Credita-se pela contratação da obrigação. Então, quando eu compro a prazo, eu vou creditar a conta fornecedores, porque está aumentando a minha obrigação. Quando eu pagar essa obrigação, eu vou debitar a conta fornecedores. Saldo. Deve apresentar sempre saldo credor, pois representa o valor que a empresa deve a terceiros. Eu não vou ter saldo devedor na conta fornecedores. Significaria dizer que eu paguei mais do que estava devendo, ok? Mas, Wilson, os juros que eu possa pagar é outra história, que nós vamos aprender. Mas a conta fornecedores sempre deverá apresentar saldo credor, a não ser que eu tenha pago tudo e ela estará zerada. Então, desta forma, passamos por mais um item do nosso assunto, chamado de plano de contas. Agora, vamos ver como a banca poderá cobrar exatamente esse ponto sob a forma de questão. É hora de treinarmos questões de concursos. Pela ordem, temos, na sequência, a questão de número 20. Acerca de plano de contas, julgue o item a seguir. 20. As condições
e o método pelos quais contas de resultado e contas transitórias serão encerradas a cada exercício são informações disponíveis no plano de contas. E aí, o que é que acham? Como eu vou encerrar cada conta? Conta de resultado, conta transitória. Será que essas condições, a explicação disso está no plano de contas? Está sim, gente, especificamente no manual de contas, que faz parte do plano de contas. Se a banca tivesse trocado plano de contas por elenco de contas, invalidaria essa questão, ok? Então se liguem aí. Mais uma questão de número 21, também sobre plano de contas. A natureza de uma conta, se devedora ou credora, pode ser conhecida no plano de contas. Pode ou não pode? Claro que pode. Mais uma vez, manual de contas, que faz parte do plano de contas. Questão de número 22. A descrição do mecanismo de funcionamento das rubricas contábeis presentes no plano de contas se faz por meio de um documento complementar. E aí, o que é que acham? Por meio de um documento complementar. O funcionamento faz parte do plano de contas? Faz sim. Mas é um documento complementar? Claro que não. É parte integrante do plano de contas. Cuidado, hein? Aquilo que eu falei para vocês. Então, falso o item de número 22. 23. Plano de contas é uma lista de rubricas patrimoniais e de resultado organizada de forma sistemática e que possui geralmente uma parte numérica, código contábil da conta, e uma parte alfabética, denominação da conta. E agora, o que é que acham? Analisem. Plano de contas é uma lista de rubricas patrimoniais e de resultado, organizada de forma sistemática e que possui geralmente uma parte numérica, que é o código contábil da conta, e uma parte alfabética, que é a denominação da conta. Esse item está falso, gente. Não é uma lista de rubricas. Geralmente, uma parte numérica, sempre teremos essa parte numérica. Relembrem comigo o conceito. O plano de contas consiste em um conjunto de títulos apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos. Nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade e de suas variações em determinado período. Também vimos, quando eu expliquei, a estrutura básica do elenco de contas que faz parte do plano de contas. Todas as contas receberão uma numeração. Será o seu endereço do plano de contas. A numeração deve ser separada por níveis ou grau de contas. A quantidade de níveis dependerá da necessidade da empresa. Geralmente será de 4 ou 5 níveis, sendo possível ter mais níveis. Então, errado o item 23. 24. Um plano de contas consiste em uma relação com o código de cada conta e o respectivo título. O que é que acham? Consiste em uma relação com o código de cada conta e o respectivo título. Isso foi explicado, mas eu não relacionei a plano de contas, relacionei a elenco de contas, porque se você validasse plano de contas, também estaria colocando dentro desse contexto que a banca colocou o manual de contas. Elenco de contas é a estrutura do plano de contas. Compreende a relação ordenada e codificada de todas as contas utilizadas pela entidade. No caso das empresas, a ordenação do plano de contas deve ser de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e suas alterações, ok?
Bem, eu ainda tenho outras questões para apresentar a vocês. Tenho outras, mas vou deixar para a próxima parte. Até já. De volta e com outras questões que também foram selecionadas para vocês. O assunto ainda, plano de contas. Vamos lá acompanhar na tela. É o item 25. Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis. 25. Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações. E aí, gente? Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos? Claro que não. O plano de contas, ele é composto pelo elenco de contas e pelo manual de contas. Tanto o elenco de contas quanto o manual de contas estão contidos no plano de contas. Mais uma. Com relação ao plano de contas e às teorias relacionadas às contas patrimoniais e às contas de resultado, julgue o item que se segue. 26. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. E aí, gente, certo ou errado? Quando você estiver diante de uma questão bem teórica, que cobre um conceito de plano de contas dessa forma, procure identificar na questão se aqueles 3 objetivos que eu já passei para vocês estão presentes. Usuários internos, a legislação específica, os órgãos reguladores. Então, você identificando isso, já temos aí um meio caminho andado ou um pouco mais para validarmos o texto que a banca apresentou. E ao analisarmos esse texto, vamos voltar para a tela, você vai perceber que, basicamente, os 3 grandes objetivos estão aqui. Verdadeira questão. Vamos marcar? Olha só. Atendimento às necessidades de informação da administração da empresa. Isso é o quê? Usuários internos. Da observação do formato compatível com as normas de contabilidade, legislação aplicada, e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Podemos citar os órgãos reguladores, caso haja essa necessidade. Tudo isso vimos quando eu expliquei os objetivos, que vamos relembrar novamente. Agora, quando de sua elaboração, o plano de contas deve contemplar os seguintes 3 objetivos. Letra A. Atender às necessidades dos usuários internos, administradores, das informações contábeis da empresa. B. Atender aos princípios de contabilidade e à legislação a qual a entidade deve obedecer. E aí citei a Lei 6.404/76. Letra C. Ser compatível com as normas expedidas por órgãos regulares específicos, Bacen, ANEEL, etc., caso aplicável. Então, perfeita a questão 26, o item 26. Mais um, 27. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir, que é o item 27. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. O que é que acham? O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas. Você lembra o que, gente? O elenco de contas. Que mais?
as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Perfeito também. Não há um plano de contas único, geral, para todos os segmentos, para banco, para indústria, para comércio. Vai depender de empresa para empresa. Então, verdadeiro o item de número 27. Lembre-se da figurinha. Tem hospitais, temos indústrias, temos bancos e o plano de contas vai variar. Aproveitando aqui a resolução dessa questão, quero passar para vocês e também deixar no material a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1330/2011, em seu item de número 4. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, esta interpretação não estabelece um nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. Mais uma. No que diz respeito ao plano de contas, julgue os seguintes itens. 28, que eu separei, né, do nosso assunto. O elenco de contas deve ser elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo com as necessidades de cada organização, ou, em casos especiais, de certos segmentos econômicos. Que acham? Pensem um pouquinho. E aí, chegaram à resposta? Vamos confirmar? Verdadeiro o item. Mais uma vez, elenco de contas. Trata-se de uma lista de contas utilizadas pela entidade, de forma ordenada e codificada. O elenco de contas é elaborado para guiar os procedimentos de contabilização e estruturado de acordo com as necessidades de cada organização, exatamente como foi cobrado no item 28. Verdadeiro? Tem mais, hein? 29. No que diz respeito ao plano de contas, julgue o item. A explicação da função e do funcionamento das contas compõe um documento anexo ao plano de contas, visto que tais informações são do domínio dos técnicos e contadores que utilizarão o rol de contas da organização. E aí? Função, funcionamento, documento anexo, não, gente. É parte integrante do plano de contas. A função e o funcionamento estão onde? No manual de contas. E o manual de contas não é um documento anexo do plano de contas. Tanto não é o manual de contas, quanto não é o elenco de contas. Ok? Portanto, falso item de número 29. Então, agora sim, fechei completamente esse ponto. Fechei completamente por quê? Porque passei a parte teórica e resolvi várias questões para que você pudesse fixar bem aquilo que eu verbalizei aqui, ok? Bem, vamos dar sequência, né? Vamos seguir mais um degrau. Então, lembrando, degrau a degrau, com calma que a gente chega lá. E agora, gente, o assunto da vez, que vai aparecer na sua telinha agora, é o seguinte. Representação gráfica das contas. Debitar e creditar. Opa, chegou a hora. Chegou a hora de você aprender o que é um débito numa conta, quando eu debito, o que é um crédito numa conta, quando eu credito. Por que eu debito, por que eu credito. Ok? Agora é a hora de debitar e de creditar. Mas antes de passar para toda essa explicação, vamos rever mais uma vez, porque isso está
interlaçado, integrado mesmo, o que já aprendemos e já revemos aí várias vezes, a escrituração. Novamente, a escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade. Consiste em registrar nos livros próprios os acontecimentos que provocam modificações no patrimônio da empresa. Então, vamos escriturar fato por fato, dia a dia, para que possamos montar os livros contábeis. Mas a escrituração, ela, para ser bem elaborada, bem preparada, bem executada, ela deverá observar, pelo menos, basicamente, os seguintes itens. Ser feita em idioma e em moeda corrente nacionais. Não vou escriturar em inglês, em dólar, em euro. Em forma contábil, obedecendo às técnicas contábeis. Em ordem cronológica de dia, mês e ano, para facilitar o histórico da execução patrimonial da entidade. Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas, para dar mais autenticidade àquilo que foi registrado, àquilo que foi escriturado. Não pode estar borrado, não pode estar lá com espaço enorme, para que depois eu encaixe alguma coisa, ok? A intenção é essa. Com base em documentos de origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Gente, desde o princípio, eu falo para vocês, a contabilidade, ela é factual, ela exige documentos que deem origem àquilo que eu estou escriturando, que eu estou registrando. Não pode ser um achismo, sem ter uma fundamentação técnica por trás. Eu vou registrar porque eu quero, porque eu acho que é assim. Não, não é porque você acha que é assim. Tem que ter algo que comprove aquilo que está sendo escriturado. Reforçando essa mesma linha de raciocínio, mais uma vez, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Item 6. A escrituração em forma contábil, de que trata o item 5, deve conter, no mínimo, letra A, data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu. Lembrem-se, dia, mês e ano. A conta devedora, a conta credora. Letra D, histórico, que represente a essência econômica da transação ou código de histórico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. Ou seja, o que aquilo representa no fato contábil, ou um código que vai sintetizar tudo aquilo que represente. Lembrando, baseado também em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. É um código de histórico padronizado, não pode sair variando por aí. Letra E, valor do registro contábil. E letra F, informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Que integram, vou marcar aqui, um mesmo lançamento contábil. Gente, a escrituração é um conjunto de lançamentos. E o lançamento é o registro de um fato contábil. Então, você tem compra a prazo. Então, isso aí vai ensejar no lançamento. É um fato contábil. Depois, pagamento de duplicatas. Outro lançamento. No final, teremos a escrituração. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, daquilo que aconteceu. Então, a escrituração é um conjunto de lançamentos. E para que você possa entender o debitar e o creditar, que é o meu objetivo nesse ponto, vamos conceituar o lançamento, dentre outras coisas a mais. Agora vamos para o lançamento. Lançamento contábil é a técnica utilizada para o registro de fatos administrativos,
pois provocam alterações no patrimônio ou no resultado do exercício da empresa. Os lançamentos contábeis devem seguir a legislação vigente e podem ser realizados em livros ou em fichas de forma eletrônica ou manual. Hoje em dia, praticamente de forma eletrônica. Temos sistemas informatizados onde os lançamentos serão digitalizados, né? E no final teremos a escrituração contábil. Da mesma forma que eu falei para a escrituração, o lançamento também deve conter, no mínimo, 1. Data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu. 2. Conta devedora. 3. Conta credora. 4. Histórico, que descreva a essência da operação, podendo ser utilizado algumas abreviaturas padronizadas. 5. Valor do registro contábil. 6. Informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. Então, basicamente, é bem parecido com a escrituração. E tinha que ser, já que a escrituração é o conjunto de lançamentos contábeis. Bem, lançamento é o registro, então, de um fato administrativo, aquele fato que vai alterar o patrimônio. Perfeito. Temos requisitos básicos para o lançamento. Mas a pergunta que cabe exatamente neste momento é: como vamos representar graficamente um lançamento contábil? Então, imagine, eu comprei a prazo, mas como é que eu posso representar isso? De uma forma mais prática, mais didática e também mais utilizada em provas de concurso. Aprendam comigo. Representação gráfica da conta. Razonete. Já ouviram falar? Razonete. Para fins didáticos, utiliza-se o razonete para explicação dos lançamentos na contabilidade. O razonete é um gráfico em forma de T. Por que em forma de T? Observem a figura abaixo. Então, temos aqui, ó, deixa eu só destacar, para que você possa perceber melhor. Em forma de T. Estão vendo? Onde acima estará o nome da conta, que é o título da conta. Do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito. No lado esquerdo, aqui, lançamentos a débito, onde encontramos o ativo, composto pelo conjunto de bens e direitos. E do lado direito, já estou aqui no lado direito, serão feitos os lançamentos a crédito, aí representando o passivo, que são as obrigações. Mas além de ativo, de passivo, temos também patrimônio líquido, temos também receita, despesa, e que sofrerão lançamentos que apresentarão um razonete. E você vai ter que debitar, creditar. Bem, agora é aquela hora em que você dá uma pausa em tudo. Em que você para e vai se concentrar muito. Eu vou apresentar para vocês uma tabelinha que todos os professores utilizam. Uma tabelinha onde vai mostrar contas do ativo. São devedoras, são credoras. Para aumentar, eu faço o quê? Debito ou credito? Para diminuir, eu faço o quê? Debito ou credito. Ok? Então, essa tabelinha, que eu vou mostrar para vocês agora, você vai ter que decorar, memorizar, façam o que quiserem, mas tenham essa tabela e como ela funciona na ponta da língua. Vocês vão ver que algumas questões que eu separei simplesmente serão resolvidas com a lembrança dessa tabela, que aparentemente são questões difíceis para aqueles que estão começando, mas quando você lembrar da tabela, opa, pode vir outra, que essa aqui eu já acertei. Vejam, então, a tabela. É o seguinte,
funcionamento do razonete. Aí você tem contas: ativo, passivo, despesa, receita, patrimônio líquido. Ao lado, natureza, que é a natureza do saldo. É conta devedora, credora? Mas, seguindo, né? Aumento. Vou aumentar quando? Debitando ou creditando? Diminuir quando? Debitando ou creditando? Então, vamos uma a uma. Contas do ativo. Natureza devedora. Para aumentar, vamos ter que debitar a conta. Para diminuir, vamos ter que creditar a conta. Contas do passivo. Natureza credora. Ora, se a natureza é credora, quando eu debitar essa conta, o que vai acontecer? Vou diminuir. Estão vendo aqui? Se a conta ela é credora, para aumentar, eu credito. Para diminuir, eu debito. Conta de despesa devedora. Para aumentar, eu debito. Para diminuir, credito. Conta de receita. Natureza credora. Para aumentar, eu credito. Para diminuir, eu debito. Conta do patrimônio líquido. Isso tudo em regra. Hein, gente? Temos exceções, mas em regra. E a banca cobra a regra. Contas do patrimônio líquido. Credora. Para aumentar, eu credito. Para diminuir, eu debito. Então, o primeiro passo é saber a natureza dessas contas. Você tem ativo, contas devedora. Passivo, contas credora. Despesa, contas devedora. Receita, contas credoras. Patrimônio líquido, contas credoras. Se uma conta é devedora, para aumentar eu debito. Para diminuir eu credito. Se uma conta é credora, para aumentar eu credito. Para diminuir eu debito, ok? Então comecem a se acostumando com essa técnica, com esse funcionamento de cada uma das contas dos grupos às quais pertencem. Uma outra forma de visualizarmos também, e para ilustrar o seu material, o nosso material, é esse aqui. Então, temos ainda mecanismo de débito e crédito. Então, contas do ativo são contas devedoras. Para aumentar, olha só, ela será debitada, débito na conta. Para diminuir, ela será creditada, crédito na conta. Já as contas do passivo e patrimônio líquido, que são contas credoras, quando eu debitar essa conta, estarei diminuindo o seu valor. Quando eu creditar, estarei aumentando o seu valor, ok? Bem, então a tabelinha tem que ser utilizada. Sabendo que o lançamento vai registrar cada um dos fatos contábeis que vem a acontecer, obedecendo aqueles pré-requisitos, dia, mês, ano, conta devedora, credora, lançamento a débito, a crédito, histórico, enfim, o saldo da conta, sabendo que o lançamento vai representar tudo isso, agora vamos entender e acrescentar mais uma pequena informação em relação ao lançamento. Vejam só, imaginem o razonete, que é a conta T, né? Temos que ter isso em mente, o razonete. E você vai debitar um valor numa conta. Só fez isso. Ok? É uma situação. Uma outra situação. Você tem um fato contábil, onde você vai, para esse mesmo fato, debitar a conta e creditar uma outra conta, pois esse fato contábil, ele motivou 2 lançamentos. Por que eu estou falando isso? E para que eu estou falando isso? Para mostrar a vocês que temos 2 tipos de lançamento. Um lançamento simples, pelo método simples, onde só teremos um registro, e uma outra forma de lançar, onde teremos mais de um registro. Vou debitar e vou creditar. Mas isso ficará melhor esclarecido com o texto que eu preparei e com as figurinhas também que vão seguir. Vamos até lá. Tipos de lançamento. Lançamento pelo método de partida simples. É o registro único
ou simplificado. Acontece quando é feito, por exemplo, um registro de entrada ou de saída no livro de inventário ou no livro caixa da empresa, para obtenção do saldo final. Então, o lançamento onde teremos um débito na conta, encerrei, ou um crédito, somente isso, para que haja obtenção do saldo dessa conta. Então, lançamento pelo método de partida simples. Mas esse não é o tipo de lançamento admitido pela legislação. O que a legislação admite atualmente, que você vai ter que levar para a prova, apesar de a banca também cobrar partida simples, apenas para complicar uma questão, mas que você tem que dominar mesmo, é o lançamento pelo método de partidas dobradas. É também conhecido como método da causa e efeito ou método da origem e aplicação. Gente, muito importante isso. Primeiro, qual o nome desse método? Partidas dobradas. Mas você também pode encontrar na sua prova a banca se referindo como método da origem e aplicação. Tanto faz. Partidas dobradas ou método da origem e aplicação. É o método utilizado na contabilidade para a elaboração das demonstrações contábeis. Logicamente que eu não vou parar a explicação aqui, né? Então, esse ponto que eu mostrei para vocês, esse item, é só para que você se ligue na hora da prova, pois a banca poderá cobrar ou perguntar quais os tipos que temos de lançamento. Aí você, partida simples ou método das partidas dobradas. Agora, eu separei um ponto específico para explicar o segundo método, que é o método das partidas dobradas, que é o exigido pela legislação. Então, temos que nos debruçar e entender como ele funciona e como será utilizado em provas de concurso. Vamos ver. 19. Método das partidas dobradas. Mais um degrauzinho, hein? Estão prontos para subir? Mais um degrauzinho. E observe a figura que eu coloquei aí na subida da escada. Quem é essa figura aí? É o Frei ou Frade Luca Pacioli. Por que isso? Porque ele é considerado o pai da contabilidade, já que ele desenvolveu esse método chamado das partidas dobradas. Em contabilidade, o método das partidas dobradas, ou método veneziano, é o modo de Vinedia, descrito pela primeira vez por Luca Pacioli no livro Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzioni et Proporzionalità, em 1494, é o sistema padrão usado em empresas e outras organizações para registrar transações financeiras. Gente, Luca Pacioli foi um frade, né? Onde ele ensinava a arte da contabilização, que não sabíamos ainda na época, mas já era a arte da contabilização. Então ele, juntamente com os seus discípulos, ele organizou esse tratado. E um dos capítulos do tratado foi o método das partidas dobradas. Então, tenha em mente que esse método vai funcionar basicamente assim. Toda ação terá sempre uma reação. Se eu vou para aqui, se eu empurro aqui, tem uma reação contrária, né? Então, toda ação sempre terá uma reação. Traduzindo na linguagem contábil, todo débito tem que ter um crédito, onde no final, na minha escrituração, o somatório desses débitos deverá ser igual ao somatório dos créditos. Daí vem partidas dobradas de grafia. Continuo. Este método reza que, em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve sempre ser igual
ao total do valor lançado nas contas a crédito. Para cada aplicação de recursos, há uma origem de igual valor. Então, ilustrando melhor, você tem: lancei um registro de uma conta a débito, temos que ter uma contrapartida, que será o lançamento a crédito. Para cada aplicação de recursos, há uma origem de igual valor. Isso também é cobrado, gente. Aplicação de recursos, destino dos recursos é o débito. Origem dos recursos, de onde vieram os recursos, é o crédito. Então, temos aí essa primeira explicação embrionária do que é o método das partidas dobradas. Basicamente, para cada lançamento a débito, eu sempre terei que ter um a crédito de igual valor. Se eu tiver vários a débito, teremos que ter vários a crédito de igual valor. Ou um a débito, vários a créditos, ou vários a débitos, um a crédito, mas no final, e tudo isso será explicado, os valores deverão bater. O somatório a débito deverá bater com o somatório a crédito. Ok? Chegamos mais uma vez ao final dessa parte. Mas ainda, eu tenho muito ainda o que falar sobre esse método, além das questões que eu selecionei.